Imaginem um mundo antes dos mapas, antes das fronteiras. Um mundo onde civilizações nasciam e desapareciam, deixando apenas sussurros de sua existência em pedra e em histórias. Esta era a América Latina antes da chegada dos europeus. Esta terra, que se estende dos desertos do México até a ponta gelada da América do Sul, era uma tapeçaria de culturas vibrantes. Eram tão diversas quanto a própria terra. Eram sociedades sofisticadas, com conhecimentos avançados. Construíram cidades que rivalizavam com as da Europa. Estudaram as estrelas e desenvolveram sistemas complexos de agricultura. Suas vidas estavam entrelaçadas com os ritmos do sol, da chuva e da terra. Entre essas civilizações pré-colombianas, os maias e os incas se destacam. Os maias, com seus hieróglifos complexos e calendários precisos, eram mestres do tempo. Suas cidades, como Tikal e Chichén Itzá, eram centros de conhecimento e comércio. Os incas, nos Andes, construíram um império que se estendia por mais de 4.000 quilômetros. Eram engenheiros habilidosos, construindo estradas e sistemas de irrigação que desafiavam o terreno difícil. Sua maestria é evidente nas ruínas de Machu Picchu, um testemunho de tirar o fôlego de sua engenhosidade. Suas realizações em arte, arquitetura, astronomia e agricultura são inegáveis. O ano de 1492 marcou um ponto de virada na história da América Latina. Cristóvão Colombo, buscando uma rota para o ocidente em direção às Índias, encontrou as ilhas do Caribe. Esse encontro deu início a uma cadeia de eventos que mudaria para sempre o curso da região. A chegada dos europeus trouxe novas tecnologias e ideias, mas também doenças que dizimaram as populações indígenas. Iniciou-se uma era de conquista e colonização, com a Espanha e Portugal reivindicando vastos territórios. Os conquistadores, armados com armas superiores, derrubaram impérios como o Azteca e o Inca. A coroa espanhola, ansiosa para extrair riquezas de suas novas colônias, implementou o sistema de encomienda. Sob este sistema, os conquistadores recebiam terras junto com os indígenas que viviam nelas. Na realidade, a encomienda se tornou uma forma brutal de trabalho forçado. Os indígenas eram tratados como pouco mais que escravos, submetidos a condições desumanas e forçados a trabalhar em minas e plantações. Essa exploração levou a revoltas e rebeliões, enquanto as comunidades indígenas lutavam para preservar seu modo de vida. Apesar da brutalidade que enfrentaram, os povos indígenas da América Latina nunca se renderam. Eles resistiram por meio de rebeliões armadas, agarrando-se às suas tradições e mesclando suas culturas com as de seus opressores. No final do século XVIII, as sementes da insatisfação foram plantadas em toda a América Latina. As revoluções americana e francesa despertaram o desejo de independência do domínio europeu. A rígida hierarquia social imposta pela coroa espanhola alimentava o ressentimento e o anseio por autodeterminação. Desse terreno fértil de descontentamento surgiram figuras como Simón Bolívar e José de San Martín, visionários que ousaram sonhar com uma América Latina livre. Bolívar liderou a luta pela independência no norte da América do Sul, enquanto San Martín liderou a luta no sul. Das planícies da Argentina às selvas do México, pessoas de todas as classes sociais pegaram em armas, exigindo liberdade após séculos de domínio colonial. A luta foi longa e árdua, mas o desejo por liberdade se mostrou mais forte que as correntes da opressão. O início do século XIX testemunhou o colapso do Império Espanhol na América Latina. Uma a uma, as colônias declararam sua independência, dando origem a um mosaico de novas nações. No entanto, a transição de colônia para a nação independente foi repleta de desafios. As guerras de independência deixaram as economias em ruínas e as sociedades profundamente divididas. Conflitos internos eclodiram quando diferentes facções disputavam o poder, muitas vezes por linhas regionais ou ideológicas. Apesar desses desafios, as nações recém-independentes da América Latina embarcaram na tarefa de construir uma nação. Elas elaboraram constituições, estabeleceram instituições e buscaram definir seu lugar no cenário mundial.
À medida que a influência da Espanha e de Portugal diminuía, uma nova potência emergia no hemisfério ocidental, os Estados Unidos. A doutrina Monroe de 1823 tornou-se uma justificativa para a intervenção dos Culebruca na região. Os séculos 19 e 20 viram os Inehuca exercerem sua influência por meio de intervenções militares, pressão econômica e apoio a regimes favoráveis. A Guerra Hispano-Americana, a construção do Canal do Panamá e inúmeras intervenções na América Central e no Caribe testemunham o domínio crescente dos Enoch-Mecúncia. Esse intervencionismo, frequentemente justificado em nome da proteção dos interesses dos Enoch ou da promoção da democracia, teve um impacto profundo na América Latina. Alimentou o ressentimento, fomentou a instabilidade e prejudicou a capacidade da região de traçar seu próprio curso. O legado da intervenção dos Iquizonewa continua a moldar o cenário político e econômico da América Latina. O século XX foi uma época de profundas mudanças e convulsões sociais na América Latina. A Revolução Mexicana, que eclodiu em 1910, derrubou a ditadura de Porfírio Dias e levou a uma década de conflito sangrento. Resultou em uma nova Constituição que prometia justiça social e reforma agrária, embora sua plena realização permanecesse um desafio. Em 1959, a Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro e Che Guevara, derrubou a ditadura de Fulgêncio Batista, apoiada pelos PUDU. A Revolução transformou Cuba em um Estado socialista, alinhando-se com a União Soviética e desafiando a hegemonia dos Estados na região. Essas revoluções refletiram uma consciência crescente da injustiça social e um desejo por sociedades mais justas. Elas inspiraram artistas, escritores e intelectuais a explorar temas de opressão, resistência e a busca por identidade. A Guerra Fria lançou uma longa sombra sobre a América Latina. A região tornou-se um campo de batalha para a luta ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Em muitos países, essa luta alimentou a instabilidade e levou à ascensão de ditaduras militares. Apoiados pelos Epimeriu, esses regimes, muitas vezes brutais e repressivos, buscavam reprimir a dissidência e manter a ordem. Eles prenderam, torturaram e fizeram desaparecer milhares de seus próprios cidadãos, criando um clima de medo e silenciando a oposição. Esses regimes deixaram um legado de trauma, abusos de direitos humanos e desigualdade econômica, que continuam a assombrar a região até hoje. O final do século XX testemunhou uma onda de democratização varrer a América Latina. As ditaduras ruíram, abrindo caminho para o retorno do regime civil e a restauração das instituições democráticas. Essa transição foi frequentemente frágil e desigual, marcada por crises econômicas, agitação social e a influência persistente dos militares. Apesar desses desafios, muitos países deram passos significativos para consolidar a democracia, fortalecer o Estado de Direito e lidar com os legados do passado. Comissões da verdade foram estabelecidas para investigar abusos de direitos humanos, e esforços foram feitos para responsabilizar os perpetradores. A resiliência do povo latino-americano, sua crença inabalável no poder da democracia, oferece esperança para um futuro melhor. A América Latina hoje é uma região de contrastes e contradições. É uma terra de beleza deslumbrante e riqueza cultural, mas também marcada pela pobreza, desigualdade e violência. Os legados do colonialismo, da ditadura e da intervenção estrangeira continuam a moldar o presente da região. No entanto, em meio a esses desafios, há uma sensação palpável de esperança e possibilidade. A América Latina está passando por uma profunda transformação, impulsionada por uma população jovem e dinâmica, economias em crescimento e uma vibrante sociedade civil. Das favelas do Brasil aos planaltos da Guatemala, as pessoas estão trabalhando para criar um futuro melhor para si e para seus filhos. A história da América Latina é um testemunho do espírito indomável de seu povo, uma história de resiliência e uma crença duradoura em um amanhã melhor.